Falar de saúde, porque também é um assunto super importante. Você comeu demais aí no fim de semana? Você sabia que a alimentação dos filhos, das crianças, é o reflexo dos pais? Pois é, a influência dos hábitos dos adultos interfere diretamente na criançada. Por isso, é preciso repensar os hábitos alimentares. E para falar sobre isso, aqui comigo hoje está a nutricionista Caroline Bandeira. Carol, seja bem-vinda aqui com a gente hoje. Carol, bom dia para você. Obrigada, bom dia. Então, por que é tão difícil manter uma alimentação saudável em família, principalmente? Porque a gente sabe que acontece isso em casa. Ah, um não gosta disso, o outro não gosta daquilo. Por que é tão difícil, hein, Carol? Conta pra gente o segredo disso tudo. Na verdade, não é difícil, é a gente As que pessoas, acha que é difícil, as pessoas né? tornam mais complicado do que é, Exato. né? Mas assim, não tem nada de difícil, na verdade, né? É que a gente precisa ter um olhar muito melhor para essas coisas, né? A gente acha sempre que o ser saudável, né, ou fazer uma alimentação com mais qualidade, né, e não tanta quantidade de coisas que não vão agregar nada ao nosso corpo, né? Porque a gente precisa de nutrientes saudáveis, é difícil e não é, né? Não é. A gente precisa pensar que se a gente fizer isso, vai trazer muitos benefícios para a nossa saúde, né? E para a nossa família, e isso é importante. E para quem está em casa e tem uma alimentação desequilibrada, né, come bastante doce, por exemplo, ou muito sal, que a gente sabe que deve ser evitado, né, não só para Sim. crianças, enfim, para todo mundo. Como começar? Quais são as ações que você dá, que dicas você dá para o pessoal começar a mudar essa realidade, começar a mudar isso em casa, na mesa? Na verdade, assim, né, o tirar da mesa essas coisas é importante, né? E pensar que fazendo trocas inteligentes também vão ser as melhores opções, né? Então, o sal, por exemplo, eu posso cozinhar tudo sem sal nenhum, porque quanto mais eu cozinho os alimentos com sal, vai retendo o sal no alimento e assim eu vou colocando mais. Então, se eu cozinhar sem nada e no Certo. final, no meu prato, eu adicionar o sal, a gente vai ver que a gente vai utilizar muito menos sal Olha que do que a dica. gente utiliza normalmente. Outra coisa do açúcar, né? A gente entende que a palatabilidade, quanto do açúcar quanto das gorduras, que são os alimentos mais industrializados, eles são muito mais palatáveis, né? Então, a partir do momento em que a gente começa a introduzir isso, principalmente na alimentação das crianças, né? E lembrando que criança, ela só pode comer açúcar depois dos 2 anos, é onde mora o perigo, porque os pais tentaram fazer tudo certo até essa idade e depois dos 2 anos começam a oferecer de tudo. Obviamente, as crianças vão deixar de fazer algumas coisas e vão passar a querer comer mais açúcar, né? Então, isso também, assim, na medida, né? Pensando sempre em oferecer em horários mais estratégicos para dar energia o dia inteiro, como comer um docinho mais de manhã para ter energia o dia inteiro, né? E não comer tanto à noite, porque ele também é algo que dá energia, excita bastante, daí também atrapalha para dormir. Então, tem várias questões que a gente precisa ver, assim, ao longo do dia e como que a gente vai oferecer isso também é bem importante. E fazer com que as crianças participem do processo ajuda, por exemplo, vamos fazer um bolo? Fica aqui comigo, filho. Muito, Incentiva eles? muito. Mostrar, fazer de forma lúdica, né? Montar carinha, ninguém precisa ser a melhor expert do mundo, mas fazer um pratinho colorido, botando Claro. olhinho, boquinha, né? Convidando as crianças para cozinhar. Ela não vai saber fazer 1000 coisas, mas ela vai estar ali, vai mexer o Vai bolinho, participar, vai né? participar. Isso é muito importante. Por quê? Porque as crianças, elas fazem tudo por imitação. E a partir do momento em que você engloba ela nessa questão familiar da alimentação, com toda certeza vai fazer muita diferença. E a partir de que idade? A idade certa para fazer isso? Você falou de sem comer açúcar até 2 anos, mas a partir do momento, 6 meses que a criança começa, A né, introdução alimentar? a introdução alimentar, como fazer isso? É a partir daí que você já pode começar a dar legumes, salada, fruta, de todo tipo de coisa? Lembrando que o paladar, né, de todo mundo, de nós, de todas as pessoas, ele é formado desde o ventre da mãe.
E que esse ventre da mãe, ele também tem que haver uma pré-gestação. Certo. E o bebê, ele é feito de quem? Do pai e da mãe, né? Então, as nossas preferências, doenças que vêm, né, no nosso DNA, né, que se chama de epigenético, né? Então, fenótipo e genótipo a gente não muda, né? Então, variabilidade genética não muda, mas expressão genética, ela é modificável através de ambiente, né? De externo. Então, tudo aquilo que eu fizer mais saudável vai refletir na minha vida inteira. Então, desde o ventre da mãe, então, comendo todos os alimentos que forem saudáveis, tudo aquilo que a mãe se alimentar, né? A criança também já vai formando o paladar. Então, o primeiro momento de introdução alimentar é no ventre da mãe através do líquido amniótico. Depois, através do leite materno, né? E depois, a terceira fase é a introdução alimentar efetivamente, que é nos 6 meses. Então, a partir dali, sim, vai comer todos os tipos de alimento, menos sal e o açúcar, né? Que é super importante cuidar também, né? E lembrar também que uma coisa importante que é, a partir desse momento que você faz essa introdução alimentar, entre 2 e 3 anos de idade é o momento chave, que é onde todo ser humano aprende de tudo. Lembra que a gente sempre ouve dizer, né, ou fazer línguas, outras coisas, com 2, 3 anos aprende muito melhor? A alimentação também entra nesse momento, né? Então, se você continuar fazendo isso, vai ter bastante êxito. Carol, muito obrigada pelas dicas super importantes aqui com a gente nessa segunda-feira. E lembrando que nós não estamos falando de corpo aqui, é uma questão de saúde, né, Carol? Isso é muito importante. Muito obrigada pela presença, Obrigada. Bom dia para você, viu? Obrigada. E com hábitos diferentes a partir dessa semana, né, dessa segunda-feira. Obrigada mais uma vez, bom dia.